Oi, queridos, vamos continuar? Bom, se a gente for olhar o artigo 840 da CLT, a gente vai ver que a gente já estudou a designação do juízo, a gente já estudou a qualificação das partes, a gente já estudou a breve exposição dos fatos, que para nós é a causa de pedir, e a gente já estudou pedidos. Portanto, seguindo o artigo 840, falta apenas a gente estudar assinatura e data, tá? Que são requisitos essenciais da petição inicial no processo do trabalho. Se a petição inicial não tiver assinatura, ela é chamada de apócrifa, tá? Se você fizer uma petição inicial apócrifa, existem dois posicionamentos a respeito. Um deles fala, bom, como é requisito essencial e você não preencheu o requisito essencial, o seu processo deve ser extinto sem resolução de mérito. E outros dizem, não, é um vício formal, perfeitamente possível de ser saneado, basta dar prazo para você corrigir. Hoje em dia, como a nossa petição inicial ela é eletrônica, a assinatura também é eletrônica, feita através do token, da carteirinha. E você nem consegue fazer o upload da peça pelo PJE se não tiver assinatura digital. Portanto, virou bobagem, tá? Por que eu tô falando isso? Porque se nós fôssemos olhar apenas os requisitos do 840, a gente vai ver que a gente já terminou petição inicial no processo do trabalho, e eu já poderia encerrar os vídeos e a gente só fazer o nosso bate-papo depois. Mas eu quero explicar mais algumas coisinhas para vocês, tá? Se vocês forem comparar com o CPC e o que vocês estudaram, vocês vão verificar que tem exigências no CPC que não estão aqui. Por exemplo, especificação das provas. Por exemplo, indicação de valor da causa. E esses elementos não estão aqui no 840 da CLT porque existem motivos específicos para isso. E o que quer dizer? Quer dizer que para fins de letra fria da lei, você formular uma petição inicial sem especificação de provas não gera prejuízo nenhum. Isso não é requisito essencial da petição inicial no processo do trabalho à luz do 840. Não quer dizer que na prática a gente não coloque isso nas petições iniciais. A gente coloca sim, mas não é um requisito obrigatório. E não é por quê, Thaís? Não é porque no processo do trabalho nós temos um outro artigo, que é o artigo 845, que diz que é na audiência que eu vou especificar e que eu vou produzir as provas. Portanto, diz lá, as partes comparecerão em audiência acompanhada de suas testemunhas, onde serão produzidas as provas. Portanto, na lógica do processo do trabalho, o momento processual oportuno para você especificar provas é na audiência. Não quer dizer que na prática você não possa pôr lá na sua petição inicial desde o início, mas não quer dizer que se você pôs, pode ficar caladinho na audiência, de forma nenhuma. Na hora da audiência, o juiz vai perguntar, então, doutores, que prova vocês vão querer produzir? E esse é o momento processual oportuno para tanto, tá? Olhando o 840 da CLT, a gente também sente falta do valor da causa, tá? A gente vê que lá consta pedido líquido, mas não consta valor da causa. Isso quer dizer o seguinte, se cair numa prova objetiva de primeira fase de exame de ordem, a seguinte afirmação: valor da causa é requisito essencial da petição inicial no processo do trabalho nos termos do 840. Essa afirmação é falsa, porque não é requisito essencial. Mas vocês poderiam dizer, mas Thaís, eu faço estágio na área trabalhista e eu sei que eu não consigo nem fazer o upload da peça se eu não preencher o campo no PJE referente a valor da causa. Pura verdade, tá? Valor da causa é mega importante. É a expressão econômica da demanda. Define o rito processual, tá? E por definir o rito processual, pode ou não pode permitir recurso. E também é utilizado como marco ali para multa de embargos protelatórios ou para as custas no caso de improcedência da ação. Então é mega importante. Mas a CLT esqueceu de falar como requisito essencial. E por que ela esqueceu de falar? Porque existe uma regra própria na Lei 5584 de 70, no artigo 2º, que fala assim, que se não tiver valor da causa na petição inicial, ao invés do juiz extinguir o processo, ele deve fixar o valor da causa.
Isso é letra de lei, tá, gente? Cheira a naftalina. Na prática, você não consegue nem mandar uma peça pelo PJE se você não colocar o valor da causa, tá? Então, essa previsão da Lei 5584 de 70, ela ainda existe para inglês ver, porque na prática não funciona, tá? Mas eu falei que um dos primeiros elementos, uma das primeiras funções do valor da causa era definir o rito que esse processo vai tramitar. No processo do trabalho, nós temos o rito ordinário, que é o usual, tudo que a gente está vendo até agora é o rito ordinário, que vai tramitar por esse rito todas as ações cujo valor da causa excederem a 40 salários mínimos. E nós temos o rito sumaríssimo, que foi introduzido na CLT no ano de 2000 e que está no artigo 852A, B, C, D, nas suas letrinhas do artigo 852, que tramitam pelo rito sumaríssimo as ações cujo valor da causa sejam menores do que 40 salários mínimos. Esses dois ritos estão na CLT, tá? Sumaríssimo, abaixo de 40 salários mínimos, ordinário, acima de 40 salários mínimos. E nós temos ainda um meio rito, tá? Um pedacinho de rito que está numa lei própria, que é a Lei 5584 de 70, que lá diz que as ações que não ultrapassem 2 salários mínimos, as ações bem petitiquinhas, ações que não ultrapassem 2 salários mínimos, elas vão tramitar pelo rito sumário, alçada ou instância única. É tudo sinônimo, tá? Se vocês lerem nos livros procedimento de alçada, procedimento sumário ou instância única, no processo do trabalho é tudo a mesma coisa. São as ações que não excedam a 2 salários mínimos, que tem como característica não permitir recurso, tá? Por isso que chama de alçada ou instância única. A ideia é que é um processo pequeno, então a decisão de primeiro grau é a decisão que vale, tá? Isso continua existindo, tá lá na Lei 5584 de 70, tá? Também não está na petição inicial, além da especificação de provas, além do valor da causa, o pedido de citação do réu, tá? Não precisa pôr na petição inicial, enquanto requisito essencial, o pedido de citação do réu, porque a citação do reclamado no processo do trabalho, que a gente chama de notificação, é ato automático da Secretaria da Vara. Pediu, não pediu, o réu vai ser citado de qualquer momento, de qualquer forma, tá? Não configure inépcia você não ter pedido, não se desespere, tá? Mas é uma praxe, a gente costuma colocar lá no final da petição, requer seja o reclamado citado para que querendo compareça em audiência para apresentar defesa, sob pena de revelia e confissão ficta. Texto padrão de petição inicial, também no processo do trabalho, o que abunda não prejudica, tá? Então, especificação de provas, valor da causa e pedido de citação do réu não estão como requisitos essenciais no artigo 840 da CLT por esses motivos específicos. Então, recapitulando, somente são requisitos essenciais: designação do juízo, qualificação das partes, breve exposição dos fatos, que a gente chama de causa de pedir, pedido e suas especificações, assinatura e data, tá? Ponto e basta. O resto é supérfluo. Especificação de provas é supérfluo. Indicação de valor da causa é supérfluo. Pedido de citação do réu é supérfluo. Se não tiver, não é inapta, tá? Sua petição inicial não é inepta, sua petição inicial. De qualquer modo, na prática do PJE, você nem consegue fazer o upload da peça se não tiver o valor da causa, tá? Bom, minha petição inicial tá pronta, tá aí, já sei fazer, já conversei com o cliente, tudo maravilha, fiz a peça, vou fazer a distribuição pelo PJE, tá? Como hoje o nosso processo é eletrônico, a distribuição também é feita toda ali de forma eletrônica. Portanto, tem um monte de dispositivos da CLT, o 713, 714, 715, que falava de você guardar fichários, que tinha que ter fichários com as ações distribuídas. Isso tudo ficou prejudicado a partir do momento que a nossa distribuição é eletrônica. Quando você distribui a ação, você ganha um recibo e nesse recibo já tem o número do processo e já tem a vara em que ele caiu, tá? Vou parar aqui esse vídeo e vou gravar um outro em que a gente vai falar. Já fiz e distribuí a petição inicial. Quero mudar o que eu coloquei lá. Posso? Respondo daqui a um minutinho.